boa noite, bem-vindos ao nosso Fala Campeão, talk show da Rede 98. Eu falo que quando a gente tem gente boa na casa, é uma coisa maravilhosa. A gente começou pelo Boss aqui uma vez, Rodrigo Carneiro esteve aqui, tivemos com o Kerstman, tivemos com o Paulo Leite, e hoje estamos com o outro filho da casa aqui, o xodó da vovó, Rafael Miranda. Obrigado, querido, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui batendo um papo com a gente hoje. Fala, Sérgio, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, né? Subir, né? Só troquei de andar aqui para vir bater um papo com você. É um prazer demais poder contar mais um pouquinho aqui da minha história, bater um papo, falar sobre esporte, sobre a vida. Pós-carreira. Sobre a carreira. Eu quero dar um pitaco de análise tática também, já que agora você tá não, bom legal. na mexida de quadro ali. E aí eu sou capaz de afirmar para você que eu acho que eu gosto mais de falar de tática do que quando eu tava lá dentro. Do que de jogar. A gente pode falar mais sobre isso. Mas vai aprendendo, né? E eu tô rindo, como eu, um cruzeirense, tô de América hoje, entrevistando um atleticano. Né? Mas isso não tem problema, não. E hoje eu falo de todos os clubes e... Tá certo. Importante a gente falar, falar de futebol que a gente gosta. Exatamente. E como começa a sua carreira? Então você é de Belo Horizonte. Cara, eu sou de BH e a minha carreira é... Futsal, meio que normal, né? A galera da geração um pouquinho mais velho, que eu me sinto novo ainda. A galera mais velha... Você tem 40? Eu tenho 40. Nós tínhamos esse costume de começar no futsal. Tá perdendo um pouco isso. Eu acho que é importante ainda. Demais. Futsal a gente aprende muita coisa, espaço mais reduzido, joga um pouco diferente. O brasileiro, o Rodrigo ainda faz isso, de pisar na bola. Se for reparar, o Rodrigo é um dos poucos jogadores que ainda pisam na bola, porque isso é uma característica do futsal. E os jogadores em geral não fazem mais isso. Então eu acho que o futsal tem que voltar. Eu sou do futsal, comecei no futsal do Galo com 8 anos. Já no No Galo, minha base é inteira no Galo. Eu achei que você tinha feito em outro Não, lugar, eu comecei a jogar futebol assim, nem gostava. Meu irmão sempre gostou muito, meu irmão é o craque lá em casa, né? Sempre tem essas histórias. E aí ele, Rafa, vamos lá, eu fui no Labareda, sabe o Clube Labareda do Galo? Fiz uns testes lá. Aí os caras falaram, fica aí, você jogou bem. Aí logo em seguida tinha um jogo contra o Galo, em Lourdes, quando a quadra era em Lourdes ainda. Eles me convidaram. Já joguei lá pelo Barroquinha. Eu fui Barroca. Fiz vários clássicos contra o Barroca. Thiago Gosli também foi Barroquinha. Foi Barroca, joguei várias vezes contra o Thiago. Ginásio era bom nós ali. somos da mesma idade, eu e o Thiago. Não, o Thiago é mais velho. O Thiago. O Thiago Gosli não. O Thiago Gosli. goleiro que foi do Cruzeiro do Ipatinga. O Thiago. O goleiro. O goleiro, sabe quem que é? Sei. O Thiago Gosli é o zagueiro. O Thiago, salvo engano, você é 8'4", o Thiago deve ser 7'9", 7'8", alguma coisa assim. Não, confundi os Thiago, mas eu sei quem o Thiago está falando. Canhoto, zagueiro. Isso. Jogou no Fluminense. Isso. Aí teve um jogo contra o Galo, futsal, e aí jogamos, eles gostaram. Me convidaram para jogar futsal, isso com 8 anos, 8 para 9 anos. E aí fiquei no futsal. Com 10 anos, o treinador do campo me convidou, assistindo também um jogo de futsal, me convidou para o campo. E aí com 10 anos, em 94 para 95, eu entrei no campo e fui sair só em 2009. Então assim, a minha base inteira é no Galo. Deixa eu te fazer uma pergunta até de pai também, que eu vejo, eu tenho um filho de 9 anos que joga bola e muita gente fala, por que não vai pro campo? Aí eu às vezes falo, nossa, eu acho tão cedo. Sim. Exatamente pelo que você falou. Eu já citei isso no programa algumas vezes, quem assiste a gente muitas vezes parece que é chato, que repete, mas é porque eu gosto disso, daquela frase que o Kaká falou de uma entrevista recente, né? Que é a questão do campo, quanto tempo você fica com a bola no pé. E diferentemente do salão. E assim, às vezes eu fico olhando, né? Meu filho tá na sintética, tá no salão. Você se achou positivo aí aos 10 anos? Não sei se você tem se tem filho ou parente próximo. O que você aconselharia? O que você faria, assim, que você acha dessa hora de transição, assim, de tudo que você analisa do futebol hoje? Essa resposta é difícil. Eu assim, sei. Não existe um número mágico, né? Porque senão seria fácil, não, você tem que colocar o seu menino no campo com 15 anos, você tem que colocar com 12. Hoje está muito mais precoce. Hoje Atlético e Cruzeiro e América já tem sub-8, sub-7 às vezes monitorado, mas tem o sub-7, já vinculado aos clubes. Na minha época começava no sub-10. Então isso não tem muita regra. Eu tento esperar, meu filho tem 8. Eu tento esperar um pouquinho ainda para tentar alguma coisa. Ele está em algumas escolinhas para tentar um teste no Galo, no Cruzeiro, no América, onde for. Eu penso em esperar um pouco mais, jogar um pouco mais reduzido, jogar num futsal, no futsal. Sei lá, isso é minha ideia, tá? A sua transição foi fácil com 10 anos? Cara, foi assim, eu não tenho muito parâmetro, né? Se seria melhor com 15. Não tem jeito de você saber. Eu comecei com 10 e a coisa foi e fluiu. E eu consegui chegar a virar um profissional. Então, eu não tenho um parâmetro para saber, poderia ter entrado com 15, com 13. Então, aí meu filho, só trazendo um exemplo, a minha escolha com meu filho é de esperar um pouco. Mas isso, igual ele está jogando agora com 8, se vier um time, né, uma base e convidá-lo,
provavelmente eu não vou recusar. Provavelmente eu não vou recusar. Por mais que eu queira que ele espere um pouco, que ele curta mais, nas escolinhas eu acho que ele consegue curtir um pouco mais. Sim. Na base já existe uma pressão. Você tem que entregar resultados. Já vira um quê de profissionalização, exatamente. Queira ou não, né? Na escolinha também tem a obrigação. Pô, eu falo com ele, filho, você tem que jogar sério, você tem que se dedicar. Mas, pô, é mais brincadeira, você paga. É mais lúdico. É mais lúdico. No futebol, lá não. Lá se você passar 2, 3, 4 treinos sem mais ir, baixo, eu já te tiro. Não, sem ir, isso não existe. Não existe nesses times você não ir treinar. Mas eu digo de qualidade. Você baixou o ritmo 1 mês, os caras já estão de olho para te tirar, para colocar outro. E é normal isso. Então, eu gostaria que ele divertisse um pouco mais. E se ele tivesse condição técnica de jogar um dia, e aí mais tarde. Lá pros 12. Mas não tem regra. Isso eu não enxergo como uma regra, não. Vamos levar lá pra escolinha que o Lincoln e o Marcos abriram. Você aprendeu um pouquinho do que os dois fizeram e nós estamos feitos, né? Ah, não. Se puxar... os dois estiveram aqui com a gente já também. 50% nós estamos maravilhosamente bem. E começa agora no final de outubro, de setembro. Nós vamos marcar uma pelada lá, que eu adoro jogar com esse jogador, sabe por quê? Não precisa fazer nada, é só você ficar lá na frente. A bola chega, né? Bateu na canela, entrou, tá resolvido. Nós temos uma pelada muito boa, muito boa. E eu, assim, depois eu vou, se der tempo, eu vou contar uma história, se vai, né? Não, nós vamos falar. E aí eu tinha perdido o prazer de jogar futebol, até de brincar, cara. E aí essa pelada me resgatou isso, cara. É um joguinho que a gente faz, lúdico, né? de novo. Exato. As pessoas falam assim, pô, a vida do jogador de futebol é muito legal, e de fato é mesmo. O futebol te proporciona muitas coisas legais, ele te dá uma grana, ele te possibilita conhecer países, coisas que você não conheceria, né, dependendo da sua condição financeira e tal. Mas em compensação, você não joga futebol da forma que você joga na sua pelada. Claro que não. Que o cara brinca na escola dele, que ele brinca no sábado, que ele brinca no domingo. É uma profissão. Então, são poucos os jogadores de futebol que conseguem desfrutar quando eles estão ali, o juiz apita o jogo e ele fala assim, cara, vou me divertir. É raro, sabe quem faz mais isso? Hoje, um tanto de câmera é Ronaldinho Gaúcho. O cara, você vê na cara dele que ele tá divertindo, que ele vai tentar uma caneta e vai perder, não tá nem aí. E tanto que a hora que ele cansou mesmo, ele largou, né? Ele podia ter jogado muito mais. Tanto que ele foi o que ele foi, 2 anos só, porque ele falou assim, eu imagino, isso eu não conheço, mas eu imagino. Cara, vou jogar 2 anos aqui, vou levar 2 troféus de melhor do mundo aqui. Porque parece que foi isso. Vou acelerar 2 anos e depois vou me divertir. E ele pôde, pela qualidade que ele tem, ele podia fazer isso. E ele ainda tinha uma vida que não era compatível com um atleta profissional, só que ele tinha tanta qualidade que ele podia continuar jogando mesmo assim. A grande maioria não é isso, né, Sérgio? Isso você falou a verdade. O David foi nosso entrevistado aqui também e ele estava contando que ele concentrava com o Ronaldinho, na época do Flamengo junto. Ele falava, o cara não dormia, o cara gostava de tomar cerveja, era todo fora do padrão e chegava lá e arrebentava. Eu tenho pra mim, eu que gosto de futebol, claro que cada um tem uma história tudo diferente. De talento natural, eu acho que não teve ninguém igual o Ronaldinho Gaúcho. Igual o Ronaldinho. O Neymar talvez pode até se aproximar, mas assim, de talento natural, porque o Neymar tem aquela história que o pai fazia, ele bater com as 2 pernas, treinava depois. O Ronaldinho não tem história dele disso, né? É um talento natural, talento mesmo, natural. Né? Brinca com a bola, né? Talvez, nem Pelé, né? Nesse perfil. Pelé tinha... não tô comparando fenômeno, tem uma outra história, cada um tem uma história mais Pelé é muito Messi físico, fora do comum. Muito acima na sua época. E o Ronaldinho pode ser que seja difícil pontuar 3 aí que tenha tanto talento como ele. E tem futsal também. Envolvido. Ele tem o futsal na história, tem uns vídeos dele do Grêmio ainda, já era Grêmio, né? Já era Grêmio. Lindos assim, daí, pequenininho. Do Assis, né, do irmão dele. Isso, você já vê que ele jogava muito, né? E você na transição pro campo, sempre começou como volante? Não, fui zagueiro. Isso é uma coisa mais interessante, tanto que isso muda, né? Não sei se você sabe a história do Belete no Cruzeiro, que chegou como goleiro. Sei. O Belete é vira-volta, né? Goleiro, depois meia, depois virou lateral direito no Barcelona. No Barcelona. E depois volante, camisa 10, lateral direito, e seleção brasileira de lateral direito, depois camisa 10, fez um balaio ali de um monte. Normalmente, eu não gosto muito dessas histórias de cara que... Na verdade, não é essas histórias. Essas histórias você vai ajustando até o cara achar o lugar dele. Mas esse jogador que joga em muitas posições... Eu não gosto, porque acaba que ele não joga em nenhuma. Ele nunca é titular porque ele joga em muitas e não é titular em nenhuma, sabe? Mas eu era zagueiro. Já era alto para sua idade? Para minha idade eu era. Com 10 anos eu tinha uma boa estatura, estava entre os maiores. Mas quando eu fui passando de categoria até chegar no júnior, eu não era o maior. Eu estava mediano, eu tenho perto de 1,80 m, 1,79 m, 1,80 m, depende da fita média, ou então depende do interesse, né? Quando eu quero encher o peito é 1,80 e meio, né? 1,80 e alguma coisinha. Aí, na realidade, 1,79 m. E aí, eu sempre fui magro, desse jeito aqui.
perdi um pouco de massa quando eu parei, era um pouquinho mais forte. E para zagueiro, se você tem 1,80m, 1,79m, você tem que ser muito forte fisicamente e você tem que compensar várias coisas de impulsão, de pancada de coisa para você conseguir jogar um zagueiro dessa altura. E eu não tinha tanta força física assim, sempre tive um bom tempo de bola, saltava bem, mas não era um cara muito, fisicamente muito prevalecido, né? Que tinha algumas valências legais. E aí o Marcelo Oliveira, antes disso, alguns senadores já me falavam assim, Rafa, vamos tentar um lateral direito, o que você acha? Vamos tentar um volante? Você corria muito, sempre foi físico bom? Aeróbico muito bom, então eu tinha condição de jogar tanto com o volante quanto com o lateral pelo físico, nesse sentido, não de força, de explosão. E aí eu sempre falava, não, tudo bem, vamos tentar. Só que nenhum dos treinadores me bancavam. Tipo assim, você quer tentar? Vou te pôr lá um dia. E aí o Marcelo, eu sou até muito grato ao Marcelo, eu acho que eu já falei isso algumas vezes, não sei se falei isso publicamente, porque o Marcelo falou assim, Rafa, você vai ser volante, Rafa. E por toda essa situação que eu falei, isso, de juvenil, ele era meu treinador no juvenil, foi o primeiro trabalho dele no Galo. E aí quando estourei a idade juvenil para passar para júnior, o Marcelo foi junto com a gente tinha feito um bom trabalho no juvenil, e aí ele foi junto com o treinador do júnior saiu, ele subiu junto com a gente. E ele já me conhecia, eu jogava muito de líbero com ele, que aí você não precisa tanto de força física, mais a leitura de jogo e as coberturas. Aí ele falou, Rafa, quero te pôr de volante, você quer? Eu falei, vamos tentar, você vai jogar comigo. Próximo jogo você vai jogar, e me colocou de volante para jogar. E aí ele me deu, assim, 5 jogos seguidos para eu jogar de volante. Isso com uma semana de treino de volante. E no Júnior, hoje eu acho que ainda é o sub-20 assim, são 3 idades, né? Quem tem 17 para 18, 19 e 20. 17, sub-20. Então tinha cara de 20 anos e eu subindo. Na teoria, você é reserva até você pegar um... E aí o Marcelo, você vai jogar. Tem um momento que a força física ainda conta muito. Né? Que é o momento que vai acabar isso. Quando chega no 20, meio que zerou. Todo mundo igualou. E aí o Marcelo, você vai jogar. E me pôs para jogar, e eu joguei no Júnior com ele vários jogos, mais de anos, como volante, e aí eu virei o volante. Bacana. Sou muito grato a ele por isso, porque ele me identificou essa possibilidade e me colocou para jogar. É uma figura. Mora aqui em Belo Horizonte hoje. A gente encontra gente muito. Boa demais. O Du, genro dele, é um amigo, gente boa, técnico também. Joguei com o Du também, joguei com o Du. Pois é, o Du me mostra as fotos dele, ele era do seu corpo, só que hoje ele é dois Rafael Miranda hoje. Tá de sacanagem, Du. Eu falo, Du, pelo amor de Deus, vai andar de bicicleta, vai correr. É uma figura. Du deu uma inchadinha. E dessa geração sua, quem que subiu com você pro profissional? Cara, que teve uma história aí no Galo, assim, deixa eu pensar aqui. Eu sou da geração todos eles chegaram depois, eu cheguei muito novo no Galo, né? Mas na base eu ainda peguei o Bruno goleiro, Diego goleiro, que eles vieram... Diego Alves, o Lima zagueiro, o próprio Du, o Zé Antônio, Zé do Galo. Lembro. Aí tem o Renato, o Buiú, o Renato Rodrigo... aí também, eu vejo ele correndo do Alvedete de vez em quando. O Buiú é gente finíssima. Acho que ele aposentou no Vitória, salvo engano, não foi? Ele jogou no Vitória nos finalmente ali, eu acho que sim. Sério, não sei. Ele teve um problema de saúde e no final da carreira e depois não conseguiu, acho que, recuperar muito bem. Mas subiu muita gente, hein? Da sua categoria. Então, essa geração, uns mais novos, outros mais velhos, mas a gente jogou junto ali no Júnior, no Juvenil. Não, turminha boa, teve uma turma muito boa, a gente tinha um time muito forte. Aí teve o Rodrigo Dias, lembra do Rodrigo Dias? O Henrico, que teve no Curitiba, depois no Vasco, se não me engano. Tinha uma turminha boa, a gente tinha um bom time. Depois eu vou lembrar. O Rafa Moura também jogou com a gente. O He-Man. Jogador de beach tênis hoje. Joga bem em beach tênis. Subiu muita profissional, gente. Né? Ele é profissional de beach tênis. Eu tenho jogado lá com ele lá na Arena RM. Muito legal, esporte legal também. Estou aprendendo a jogar. E aí, essa turma subiu comigo e isso foi... Meu primeiro jogo profissional foi em 2003. 2003... Você estreou no ano que o Cruzeiro estava arrebentando, então. Já estava bem esse ano? 2000 foi o Tríplice Coroa. Tríplice Coroa, verdade. Você estreou no pior ano para o Cruzeiro. Mas eu joguei um jogo só, e aí ficava naquela transição base e profissional. Mas antes disso um pouquinho, quando que deu o estalo que você falou assim, eu vou ser jogador profissional de futebol? Porque eu acho que quando você tem ali os 14, 15 anos, você ainda estuda e tal, falou assim, vai ser esse meu na caminho base, mesmo. Eu nunca tinha certeza absoluta. Né? Sabe aquelas histórias
eu já tinha certeza, desde os 5 anos, eu não vou... Foi indo. Eu não vou, exatamente, eu não vou mentir e falar... Mas talvez ali, quando o Marcelo te pegou no Júnior, você vai ser meu volante, você começou a jogar, você falou, não tinha certeza. Tô achando que... Não tinha certeza. Você assinou o primeiro contrato, o quê? No Júnior? Com 16 mesmo, normalmente já. Com aqueles contratos normais, salário baixo para manter. Isso, 16 para 17 anos. E foi com o Tico, lembra do Tico? Que foi auxiliar do Levi. Sim, Tico. Sabe quem é o Tico? Sei. Ele foi meu primeiro, ele era diretor da base, meu contrato profissional foi assinado com ele. Mas eu não tinha essa certeza. Eu acho que eu só tive uma certeza quando eu peguei a minha roupa do Júnior e levei profissional e falou, a partir de hoje você vai treinar como profissional. Aí você falou, agora isso aqui vai ser meu meio de vida. Ali eu falei, e assim, existia antigamente uma disparidade muito grande de tudo entre base e profissional. Condição de treino, salários, suporte, tudo era diferente. Que hoje é normal, o sub-20 treina com profissional, vai fazendo aquela... A gente até treinava, mas eu digo de condição mesmo. A base em relação ao profissional, a diferença era muito grande, precário mesmo. Não que era ruim, não é que, voltando aqui, não é que era precário, mas era muito diferente do profissional. E salários nem se fala. Hoje em dia, os meninos do Júnior, de Atlético, Cruzeiro principalmente, os caras têm carro, pô. Os caras têm carro. Eu não tinha, longe de ter carro. Quando eu subi profissional, tem problema falar, eu ganhava R$800. R$800. Seria o equivalente, talvez, hoje a 2 salários mínimos. Olha lá, 1 salário, 2 salários. Beleza. Mas jogando profissional. Jogando profissional do Galo, ganhando R$2.000, por exemplo. Né? Não vou nem levar em consideração, porque tem muita gente que ganha R$2.000. Mas para o jogador de futebol profissional, uma equipe profissional, as pessoas de ponta do futebol brasileiro. Claro. É um salário muito baixo para um time de Série A e etc. E os caras com carrão. Então a realidade era muito diferente. Aí quando eu sentei no vestiário e comecei a enxergar aquilo e olhar pro lado daqueles caras que você assistia na TV há pouco tempo atrás. Exatamente. Aí bateu, você falou, virei. Aí você vê o Marques, você vê o Guilherme, sabe? Você vê uns caras, você fala assim, tô jogando com esses caras aqui. É meio loucura, né? Aí que a minha ficha caiu no sentido assim, cara... Porque o Atlético, eu não lembro 2000, mas 2001 foi campeão mineiro, essa turma toda aí já vem. E aí alguns ficaram até 2004, né? Alguns saíram antes. Mas ficou uma turma, eu lembro do Guilherme e tal. O Marques eu acho que já tinha saído. Depois eu vim jogar com o Marques mais na frente. Mas alguns jogadores, assim, vou lembrar aqui agora, que tinham, né, um peso muito grande. Ali minha ficha começou a cair, que eu poderia ser profissional. Lá atrás, voltando um pouquinho, eu abri mão de algumas coisas pela possibilidade de ser profissional. Meus pais nunca foram iludidos com isso, mas sempre me apoiaram. Eu estudava num colégio, no Centro Pedagógico, um colégio da UFMG, um colégio federal. Poucas pessoas até conhecem. E esse colégio me dava uma vaga para o Coltec, que não sei como... Escola técnica. Hoje eu nem sei como é que tá, mas o Coltec era muito bom. Todo mundo queria estudar no Coltec, como era no Cefet. E aí, alguns alunos dessa escola tinham vaga no 2º grau da escola técnica. E eu tinha. Só que o Coltec já tinha alguns períodos integrais de aula e o futebol também. Então eu com 15 anos eu tive que tomar uma decisão mais importante, que era abrir mão de uma escola considerada boa pelo futebol. E seu irmão nessa história que era o bom de bola aí que você falou? Cara, meu irmão jogou no Galo também. Ele jogou até os 16, 15, 16. Ele era mais velho ou mais novo? Mais velho. Meu irmão tem 4 anos a mais que eu. E ele jogou até o juvenil. Acabou que ele não profissionalizou. Ele jogou até o juvenil, aí o pessoal liberou ele, aí ele não foi mais. Aí ele foi estudar e trabalhar, mas... Se realizou com você. Essa história é verdadeira, né? Eu falei, eu não vou contar mentira sobre a minha... sabia que ia ser profissional, mas essa é verdadeira do irmão jogar mais que o outro irmão que foi profissional. O meu irmão, tecnicamente, é melhor do que eu. Só que ele quis ser atacante, velho. Esse foi o grande erro. Mais difícil. Claro que também. Eu falo isso para alguns pais, eu tô acompanhando alguns pais agora com meu filho, e eu falo, gente, pra frente você tem que ser diferente, a concorrer. Todas as crianças querem ser atacantes, e pra frente é mais difícil. Se você não fizer uma coisa diferente, não adianta. Tanto que quem resolve, eu falo muito na rádio, quem resolve o jogo, em 90% dos casos, são os seus atacantes. É o seu camisa 10. O zagueiro um dia vai fazer um gol? Vai. Tirar a bola, desarmar, né? Destruir é mais fácil que construir. Então o zagueiro, um constrói um pouco melhor, esse tem um cabeceio um pouco melhor.
mas você consegue substituir mais fácil. Ela na frente é os fora da curva, né? Exato. Meu irmão quis ser atacante. Esse foi o grande erro dele. Se ele tivesse dado um passinho pra trás, provavelmente ele teria... Nas peladas ele destaca ainda. Destaca, agora ele tá com o joelhão. O joelhão dele tá bravo. Bateu a idade, fez 44, 45. Fez 2 cirurgias já. Eu tô beirando isso aí já. Mas meu irmão é bom de bola. O Bruno, bom de bola. Bacana, mas bom que realizou com você. Eu acho que sim, ele curtiu. As camisas eu passava tudo pra ele, ia em todos os jogos, me ligava depois do jogo. E como foi esse primeiro ano, então, 2003, aí, que você começa em profissionalismo? Não, esse foi só um jogo, e depois eu fiquei base profissional treinando só. Eu voltei... Mas você já foi depois dos 20 ou você ainda fazia... Não, isso era 18. Ah, então é aquele esquema. Treinava, fazia um jogo, voltava pro sub-20, disputar então, aí eu fiz um jogo de fato, e depois eu fiquei só treinando, não joguei mais. Voltei a jogar só em 2005. Tá. Que aí que eu estourei a idade, que ali eu comecei a duvidar se eu seria profissional mesmo, porque eu fui para São Paulo para estourar a idade. Você sabe bem como é, as idades, o que faz com esses jogadores. E aí o treinador que eu tenho que ser grato, Procópio. Ele mandou auxiliar para ver a Taça São Paulo, a gente fez uma boa Taça São Paulo, saímos nas quartas ou na semi pro Corinthians, nos pênaltis, um jogo duro. E o profissional tinha 9 volantes no elenco, 9 volantes. Mas o Procópio falou, não, eu quero o Rafa. E ele me integrou ao profissional, eu era o 10º volante. Tinha 40 jogadores no elenco. Quem que eram os seus concorrentes na época, você lembra? Cara, eu tinha vou tentar lembrar. Não, acho que essa galera é depois. Essa galera é antes. Era o Amaral, lembra do Amaral? Amaral da seleção, o Amaral tava. Não lembrava. Amaral, a Taliba, tinha o Genalvo da base, tinha o Edgar, tinha... Vou lembrar quem que era. Tinha muito volante. Mas tirando o Amaral, que tem um pouco mais de história, eu sou mais você também. Assim, não tinha uma galera de muita história. Tinha o Edgar, que tinha uma identificação muito com o Galo. Tinha a Taliba e o Walker, que não foram bem aqui, né? Tiveram dificuldade. Tinha muitos. Aí você foi e falou, bom, agora eu tenho que dar minha vida aqui e destacar. Então, mas aí, exatamente, aí que é a minha chave. Que eu percebi, isso tem muito em qualquer empresa, né? Gente desmotivada, porque você não participa de coletivo. Tinha treinos que eu fazia 10 minutos de treino. 40 jogadores, 10 volantes. Mas você sempre não deixava a peteca cair, eu jogava, e assim, intensidade eu nunca fui fenômeno, eu sou longe de ser fenômeno, de ser craque. Então, assim, meu futebol era pelo entendimento tático e pela dedicação. Disposição. E aí eu treinava 5 minutos, eu ia treinar 5 minutos, o meu melhor 5 minutos. E aí eu era o 10º. Passou um mês, eu era o 8º. Passou mais um mês, eu demorei 6 meses para fazer o primeiro jogo. Aí passou mais 3 meses, eu já era o 4º. E aí mais um pouquinho eu já era o reserva, que já levava 6 no banco. Nessa época, eram 18 na convocação. Até eu fazer o meu primeiro jogo com o Tite, era o Tite o treinador. Nós e Palmeiras lá no Allianz Parque, no Parque Antártica. 2005 Antigo ainda. Parque Antártica, 2005. A gente fez esse primeiro jogo lá, tava alguns suspensos, aí era eu e o Amaral, nós dois éramos reservas. Aí suspenso, todo mundo achou que entrava o Amaral, o Tite optou por mim. E aí depois disso eu tive uma sequência e tal, e joguei mais jogos depois desse jogo. Mas fui construindo, sabe? E o treino era meu jogo. Eu acho engraçado você falar isso. A gente teve com algumas pessoas aqui, o Rômulo Caldeira, que está no Atlético hoje, passou no Cruzeiro, foi seleção italiana, lembra do Rômulo? Sim, lembro, lateral direito, meia lateral, foi capitão. Seleção italiana, exatamente. E ele contou exatamente isso. Falou, cara, eu sabia que eu não era o primor da técnica, então eu tinha que destacar onde? Na disposição, no entendimento de jogo e tal. Isso eu acho bacana porque muita gente acha que, não, só vai jogar se o cara for craque. Não. E também não adianta ser só craque sem dedicação. Quantos craques não deram certo aí porque achou que não são Ronaldinho Gaúcho. Né? O talento puro ia valer. O cara é craque, mas não é um Ronaldinho Gaúcho. Então ele precisa, hoje em dia, mais ainda, o cara às vezes craque, você vê que o cara é craque, você pegou meninos aí, passou na sua mão aí, craques que não foram, você fala, como é que esse menino não foi? E muitas vezes é por isso, né? E você ouve, não só no futebol dentro de empresa, quem às vezes está sendo preterido por algum momento ali, e o cara, eles se contaminam, né? A culpa é sempre do chefe, a culpa é sempre do treinador, e o cara, a parte dele mesmo, ele não faz. Claro que... É o básico, é o que você falou, eu vou treinar 5 minutos. Tem gente que vai chegar, você falava, não, eu vou treinar 5 minutos no meu melhor 5 minutos. E minha mãe falava, meu pai também, mas esse específico minha mãe falava, Rafa, é 1 leão por dia. Eu saí de casa todos os dias. Eu morava ali perto do Via Brasil, na Pedro I,
eu ia a pé até a Pedro I e dava um toque em alguém para me pegar de carona ali. Porque até ônibus lá para Vespasiano era ruim. A galera me pegava muito ali de carona. E aí, sair de casa, ela sempre me falava, Rafa, mais um leão, tem que matar um leãozinho. Porque você tá na exceção da exceção que todo mundo sonha estar, jogando num grande time, né, novo ainda. Oportunidade que eu tava, né? A forma como você enxerga, né? O copo meio cheio, meio vazio. Pô, pra eu enxergar, eu não treino, o treinador não me quer. Pô, esse time aqui, tô largado, só treino 5 minutos. Ou então, cara, eu tô na recessão. Eu sou minoria nesse mundo, todo mundo quer estar aqui, quer jogar futebol. Eu tenho 5 minutos, vou fazer 5 minutos do meu melhor. Então tá. Ó, vamos dar um break aqui agora, você fica aí, porque agora, depois desses 5 minutos, é quando ele consolida e vai contar dessa carreira maravilhosa aqui pra nós. Fica aí que a gente volta já já com Fala Campeão com Rafael Miranda. Estamos de volta com o nosso Fala Campeão, talk show da Rede 98 aqui, com o nosso prata da casa, prata de Belo Horizonte, prata do Clube Atlético Mineiro, Rafael Miranda. A gente quer resgatar agora o papo de onde a gente parou. Aí volta 2005, 2006, a partir daí que você consolida já como titular, porque a identificação que você tem, que a torcida tem com você também, sempre foi muito grande, né? A partir daí que você consolida e fica firme ali no elenco do Atlético. E prata da casa 98, né? Hoje eu sou prata da casa 98, que me encontrou, depois eu posso contar, daqui a pouco eu vou contar sobre isso também, que me encontrou nessa nova função que eu gosto muito de fazer. Aí 2005, aquele ano fatídico, né, que o torcedor não gosta nem de lembrar, e aí eu fiquei nessa, jogava um pouco, e às vezes não jogava, aquele confusão, e aí em 2006, que aí é a Série B, o Atlético faz uma reformulação, porque em 2005 ele tinha feito um investimento muito alto, com jogadores renomados, e não deu certo. Aí em 2006, já com mais dificuldade financeira, o Atlético falou, precisa adotar uma outra estratégia. E aí veio a minha grande chance, e de todo mundo da base. Nós tínhamos em 2006, 7 jogadores ou 8 titulares formados na casa. Olha, isso é muito difícil. E é o que deu certo. E é muito difícil você, por mais que você tenha uma base qualificada, é muito diferente você pegar e jogar numa Série B, que é um campeonato completamente diferente, nível técnico mais baixo que da Série A, mas pô, muitas peculiaridades, muito difícil. E a gente tinha um time com 6, 7, às vezes 8 titulares da base. E aí esse ano a gente começa ainda com certas dificuldades, perdemos o Mineiro, Série B nós chegamos a ficar em 14º colocado ali na 10ª ou 11ª rodada. E aí depois que a gente engrena, quando o Levi chega, e aí muda algumas coisas, uma estratégia de jogo. O Levi, por acaso, um dos melhores treinadores que eu tinha tido até então. E aí engrena e o pessoal já sabe o final, que a gente consegue ajudar o Galo a retornar para a Série A. Mas foi o ano da minha afirmação. Consolidação. Como jogador, como uma história legal. E aí você fica 6, 7, 8 direto aqui, né? Até abril de 2009. Acho que é maio de 2009. Aí ficamos direto, 2006 termina, né, legal, a gente voltando com o Galo para a Série A. 2007 começa bem, a gente ganha o Campeonato Estadual. Copa do Brasil, aquele caso do Simon, aquele pênalti do Simon, não sei se você lembra, a pênalti do Simon não marcou. E o time nosso era todo ainda base. Então a gente poderia ter feito uma história que a gente não sabia o que iria acontecer se a gente passasse. Claro. Mas a gente tinha um time legal, um time organizado, e existia possibilidade daquele título. Imagina o Galo com aquele jejum que tinha de títulos nacionais, você com 70% do elenco da base ganhar uma Copa do Brasil. Que nunca tinha ganhado ainda, né? E além de ser inédito. E aí não deu, mas aquele ano foi bom, foi talvez meu melhor ano no Galo. Até eu ter uma lesão por volta de setembro, aí eu tinha uma lesão muscular, fiquei um mês parado, voltei, tive uma outra lesão, depois fiquei mais 2 meses parado. E aí no Galo eu nunca mais consegui pegar essa sequência de meio de 2006 até setembro de 2007, que foi o meu auge aqui no Galo. E aí não consegui mais. Em 2008 não tive tantas lesões, mas não consegui mais. Em 2009 o time também o time em geral não estava tão bem. Eu não consegui mais ser aquele Rafael de 2006, 2007. E acabei saindo pro Atlético Paranaense. Aí fui para o Atlético Paranaense,
disputei Campeonato Brasileiro no Atlético Paranaense 2009, campeonato inteiro. Aí aí eu fico livre. Aí eu assino um contrato em Portugal com o Marítimo, de 3 temporadas Era e meia. uma coisa que você queria ir pra fora? Já tava olhando? Não tinha, quero ir pra Portugal. Não, pintou essa oportunidade. E aí acertamos e eu achei que seria legal e foi uma experiência maravilhosa. Gostou? Isso que eu ia perguntar. Portugal é muito legal. O Marítimo em qual cidade? É na Ilha da Madeira. Nossa, Você conhece a ilha? Não. O Cruzeiro tinha um parceiro com o Nacional da Ilha da Madeira. Nacional, mandava muita gente pra lá. Eu não tive lá ainda. Mas disse que é uma maravilha, né? Cara, a ilha, você quer viver sossegado, não tem lugar melhor. É uma ilha e tem os turistas são turistas mais idosos. Então, para quem quer sossego... A vida tranquila. Não tem nada melhor. Claro que você ficar ali é uma ilha mesmo de 200 mil habitantes, 200 e poucos mil habitantes. Eu fiquei ali 3 anos e meio. Em algum momento você cansa, porque para você sair dali, você tem que sair... Tem avião para Lisboa. Ou avião ou navio. 24 horas de navio para Lisboa, ou 1h40 de avião. E aí você fica ali, mas assim, cidade deliciosa, foi um tempo muito legal, tinha acabado de casar, sabe? Então, consegui curtir, fui muito feliz. A gente conseguiu levar o Marítimo pela primeira e única vez à Liga Europa. Nunca tinha conseguido a fase de grupos da Liga Europa, a gente foi. Fomos até pelo tamanho do time, a gente foi bem na Liga Europa, conseguimos jogos legais contra o Newcastle, jogo contra o Bordeaux, foi uma participação legal nossa. Aí fiquei ali esse tempo todo. Aí depois eu volto pro Bahia. Eu volto pro Bahia. Então, já dei minha contribuição na Europa, vou voltar pro Brasil para restabelecer. E já tá com quantos anos quando você volta pro Bahia? Quando eu voltei pro Bahia, 29, talvez. 29, porque eu joguei no Galo até 24. Aí fiquei no Botafogo mais um ano. É por aí. 28. Ô, tosse. 28, 29. Aí eu volto pro Bahia. Na verdade, também, assim, eu nunca sonhei em estar aqui ou lá. O único lugar que eu posso te falar que eu sonhei em jogar é no Japão. Cara, eu queria jogar no Japão. Olha só. Pela cultura. Peculiar esse sonho, né? Diferente. Porque as pessoas me perguntavam, você quer jogar na Europa, na Espanha? Claro que eu quero, é muito legal. Mas eu nunca sonhei, falei, eu quero... Mas o Japão, eu tinha essa curiosidade de jogar lá. Pela cultura, por tudo que eles falam do japonês, pela forma como eles encaram o trabalho, que eles encaram o futebol, o profissionalismo, a organização. Criança vai para a escola com 5 anos sozinha. Umas coisas assim me motivavam. Exato, não tive essa chance. Aí pintou Bahia e nessa época, a parte financeira, o euro, se não me engano, estava 2 e pouco. Então, o Brasil conseguia competir legal também na moeda. Então, eu tive a oportunidade do Bahia, era boa financeira para mim. Aí, fiquei no Bahia mais 2 anos. Aí, depois do Bahia, aí eu tive mais dificuldade. Aí, eu fiquei um mês nas férias sem clube, aí fui para ABC. Pintou um diretor me conhecia, fui para ABC de Natal. Aí, foi o meu pior momento da carreira. Muita dificuldade no ABC. Familiar, foi um momento muito legal. Eu e minha esposa vivemos muito bem, mas profissionalmente foi um momento... A cidade é muito gostosa, Exatamente. Né? Mas eu tive lá uma estrutura diferente, né, do que você está acostumado. Exato. Quando a gente jogou com a América de Natal e a gente treinou na estrutura do ABC, fomos super bem recebidos. Cruzeiro tinha um jogador, o Alisson. Sim, joguei com o Alisson, da Atlético Paranaense. E aí ele estava no ABC, inclusive quando a gente jogou, pessoal super receptivo, mas é diferente, né? É uma realidade diferente. É uma realidade completamente diferente, uma experiência muito legal também, mas profissionalmente não foi bom. E a cidade linda. E ali, eu adoro Natal. Natal também. É maravilhoso. Quem não foi, vai lá visitar que vale a pena. E aí eu falei, agora a minha carreira, eu já estava com 32 anos, talvez. E eu falei, agora... Tá bom. Não, pensei, vai ficar ruim. E aí nisso pinta o Sérgio Vieira, que é o melhor treinador que eu tive na minha carreira. Que hoje está em Portugal de novo. Ele monta um projeto na Ferroviária para disputar um Campeonato Paulista, em 2016. Já era então SAF, você já era sociedade anônima, já era empresa, né? Já era. SAF não era e quem era o diretor de futebol lá, o Pedro Martins. Sim. Que veio com o Ronaldo. Que teve no Cruzeiro, sim, com o Ronaldo. Tá no Botafogo hoje. Exatamente. Isso, ele foi diretor lá um tempo, Ele que era o diretor lá. E aí esse treinador me liga e fala, Rafa, tô com um projeto aqui, conheço lá do Marítimo, de Portugal há muitos anos. Queria que você me ajudasse aqui e tal. Eu falei, beleza. Chegamos no acordo e vim para a Ferroviária para disputar o Campeonato Paulista. E por incrível que pareça, isso na minha autocrítica, né? Talvez outras pessoas vão concordar ou não. Foi o meu melhor momento no futebol. No menor time
de expressão, de torcida que eu joguei na minha carreira. O time que eu achei que era o fundo do poço da minha carreira foi o time que eu mais me encontrei. Assim foi estruturado, né? Ele tinha investimento, né? Sim, sim, não. O Saul botou dinheiro lá há muito tempo. Hoje é o Bertolucci que está lá, eu acho, né? Não sei. Eu acho que o Juliano Bertolucci é de lá hoje. Mas o Saul Klein ficou um tempo lá que colocou dinheiro, que tinha botado dinheiro no São Caetano, na época, e gostava de futebol. Eu não sei quem era investidor lá, não sei. E, aliás, uma camisa, eu tenho a camisa da Ferroviária. Linda, né? Linda a camisa. Aquela camisa bordô, né? Um vinho. Camisa linda da Ferroviária, é verdade. E aí fizemos um time, o treinador, eu me encaixei demais na filosofia de trabalho dele, o jeito que o time dele jogava, e eu acho que ele acreditou muito em mim, e eu sempre fui movido muito mais a moral do que a pancada. Tem gente que precisa de ser espremido para tirar o melhor. Eu sempre acho que eu rendi mais através do elogio. Do elogio de. Tá. Sabe, Rafa, pô, você joga, eu preciso de você, conta comigo. Sabe, mas na hora que o treinador te convidou assim, você já ficou, opa. Porque isso eu acho importante. Isso até serve para agora, para qualquer treinador. Eu acho isso muito importante. Não é dar a famosa bala juquinha pro jogador, mentir pro jogador. Mas é ligar pro cara, o cara tá vindo, fala assim, ô Sérgio, cara, vem me ajudar, eu te vejo jogando assim, você pode me ajudar nessa função, o que você acha? Cara, o cara já vai motivado, não é prometer para ele, ó, você vai ser titular, nós vamos ganhar títulos. Não, uma conversa franca com o jogador e muitas vezes existe um bloqueio, existe uma distância muito grande entre treinadores e jogadores que não precisa. Você pode ter isso, claro que guardadas as proporções de hierarquia, que é normal. E aí, com esse treinador, me encaixei. Então, hoje é o único treinador que eu ainda falo, que eu tenho contato. Cara, que a gente se deu super bem. E fizemos um ótimo campeonato paulista com um time que estava brigando para não cair. Esse ano caíam 6 clubes. Foi quando o campeonato paulista ia passar de 20 para 16. Então, caíam 6 times. Se não me engano, tinham 18 já esse ano. Para cair 6. Tá louco. 1/3. 1/3 do campeonato caía. Então, assim, fora os grandes, todo mundo tinha chance de cair. Até os grandes. E a gente fez um bom campeonato, a gente conseguiu se manter. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de voltar para Portugal. Fiz um bom campeonato aqui, voltei para lá com outro treinador que eu já tinha trabalhado, que foi no Vitória de Guimarães. Fiquei mais 2 anos lá, até parar a carreira. Aí lá você falou, mas parou, que você teve lesão, teve alguma coisa? Como é que foi isso aí? Eu encerrei, aí voltando... Foi novo. 34. Parei com 34. Eu voltando um pouquinho que eu tinha te falado lá do prazer, eu não conseguia desfrutar. Eu não entrava em campo e falava assim, vou me divertir. Então, eu era profissional. Eu ia lá e falava assim, hoje eu vou dar o meu melhor. Tal. Pode ser que se eu gostasse mais, eu poderia render mais? Poderia. Às vezes, quando você faz aquilo que você está com mais prazer, você rende mais. Mas sempre fui profissional, falei, vambora. É pra ir, aí é isso que tem, vambora. Mas eu não conseguia, sabe, tô me divertindo. Não. Então, eu já estava para parar a qualquer momento, porque eu não me diverti. Aí eu tive uma lesão de tornozelo lá, que no meu penúltimo ano, faltando 6 meses para o meu penúltimo ano, eu tinha que tomar medicamento todos os dias. Eu tomava um analgésico e um anti-inflamatório todos os dias. Sérgio, todos os dias, para eu treinar. Eu tive uma contusão óssea. E ainda sentia dor. E ainda sinto até hoje. Mas eu ainda sentia, mas eu conseguia treinar. E depois do treino inchava e tal. Eu tinha uma contusão óssea e um negócio que poderia ser simples, né? Conversei com os médicos, pode absorver isso muito rápido ou pode demorar anos para absorver. Até hoje eu tenho dificuldade. E aí, no meu último ano eu falei, não tomo mais medicamento todos os dias para treinar. Tô acabando com a minha saúde. Para jogar eu tomo, não tem problema. Aí ele falou, beleza. Mas aí eu já não conseguia mais treinar na intensidade que eu queria. E automaticamente seu rendimento vai caindo. Claro. E aí foi assim até o final, e aí acabou lá no Vitória. Aí eu falei, eu não vou parar. Se pintar uma coisa legal, também não... Pô, o dinheiro que o futebol dá... Proporciona, né? Eu não ia rasgar um dinheiro que aí fora é muito difícil, né? Aqui fora é muito difícil ganhar o dinheiro que muitos jogadores ganham. Falei, se pintar uma proposta legal, eu vou com dor, vou sentar querendo muito, mas faz parte. Aí não pintou. A única coisa que pintou foi times para eu mais ou menos zerar minha conta. Pagar minhas contas e não guardar nenhum real. Então, aí eu pensei, eu vou só adiar uma virada de chave. Com dor? Com dor, sem muito prazer. Aí eu falei, vou parar.
Aí resolvi parar, em 2018. Mas você já vinha se preparando, porque você mexe com construção. Sim, tá. sim. Também não é loucura, né? O cara fala assim, pô, não tem nenhum real, não tenho o que fazer, vou parar. Aí você tem que ir, obviamente. A nossa construtora, a gente já investiu com alguns amigos na área da construção, desde lá de trás, desde quando eu comecei a jogar. Aí em 2013 a gente resolveu montar a nossa. Eu, meu pai e meu irmão. Aí nós montamos a nossa em 2013 e a gente já tinha um entendimento legal assim da área. E aí em 2018 eu parei. Então eu já tinha 5 anos de... Você já era mais engenheiro que jogador, não? Assim, no palpite, empresário, né? empresário. Porque eu ficava de longe, eu ficava só dando palpite. Mas já eu tinha um pequeno conhecimento, meu pai e meu irmão muito mais inserido e tal. E os profissionais, cada um na sua área lá, que trabalham com a gente. Então eu já tinha onde me segurar, né? Me escorar, onde me escorar. A gente tinha um açaí também, eu tinha um açaí com meu irmão, só que varejão dava muito trabalho. Aí acabou que depois meu irmão ficou sozinho, ele até vendeu agora o açaí. Então eu tinha uma renda, eu tinha de onde poder tirar para eu tomar essa decisão de parar. E aí eu fiquei, né, já emendando, não sei se seria perguntar isso, aí eu fiquei na construção até até o ano passado. Ano passado? 23, não. 23. Até 23, inserido. Falei, pô, vou aprender. Não é isso que tem para mim, vou aprender. Aí fiquei inserido. Direto na obra, direto com o pessoal e querendo saber de tudo, entender tudo. Aí comecei a pirar, bicho. Obra, você contou para mim no bastidores aqui tá que doido, você já mexeu um pouquinho com obra. Aí comecei a meio que dar uma endoidada. Aliás, eu vi um caso curioso do Newton, que foi volante do Cruzeiro, do Vasco, recentemente no ge.com, não sei se você viu. O Newton que teve no Cruzeiro? Newton, volante, Sei. de 2013, 2014 aqui, de capacete numa obra, falando que teve oportunidade de ir para a Série B e tal, mas dor, não quer, e entrou no ramo da construção, mas bota o capacete e vai para a obra. Não, foi igual eu, mas sabe que ele já está há quanto tempo? Só que ele continua. Aí, assim, eu já tava eu achando que o futebol que era desgastante. Tá doido. Mas por isso que é legal a gente falar que cada profissão tem seus ônus e tem seus bônus, Sérgio. A grama do vizinho sempre é mais verde. Isso, Aí o cara isso. olha o médico ali tranquilo no consultório, o advogado, bota o terno de vez em quando e tal, né? Sempre um do outro é melhor. Ninguém vê os tombos, né? Todo mundo tem. Mas eu tenho uma curiosidade. Aí, quando você resolve parar, o desgosto do futebol também, como você falou, você já não estava mais com aquele prazer, dor e tal, te levou a bloquear qualquer coisa de mexer com o futebol? Um ano. E aí, Zero. Aí você falou, mas também você já tinha saído da engenharia também, né? Mas em um momento você falou assim, vou só fazer um curso de técnico, vou só fazer um curso. Nada, você falou assim, não quero ouvir falar desse negócio mais. Sabático de futebol, zero. Não queria ver futebol, fiquei um ano. Nem ligava a televisão. Não via jogo. Você já deve ter ouvido vários relatos de jogador nesse sentido. Sérgio, nada, zero. Aí começou a voltar quando meu pai gostava de me estar, meu pai até parou há muito tempo de ir, meu irmão, vamos no jogo. Aí você comecei a ir no jogo. Falei, pô, não tem jeito, né? Prazeroso. Aí o mosquitinho me picou de novo. E em jogo sem compromisso é melhor, né? Tá doido? Aí você volta a se divertir. Eu falo isso com todo mundo, que ficava assim, você vai pra jogo, o jogador, no meu caso que fui presidente de clube, você fica tenso, porque, pô, se perder vai xingar, se o juiz tem alguma coisa, tem que dar entrevista, você tem que estar do lado. É tensão, deixa de ser um prazer a gente que sempre foi apaixonado por futebol, que eu deixo que eu me entendo por gente, eu vou ao Mineirão, sempre apaixonei. Hoje, muita gente pergunta, né, como é que é hoje? Eu falo, hoje é minha maravilha de novo, porque eu junto a turma, tomo cerveja antes, faço churrasco, vou pro jogo feliz, brigo, xingo, você pode fazer tudo que você quer. Eu sei que não é você entrevistar, mas você se arrepende de ter entrado no futebol Jamais. como profissional? Jamais, faria de novo, mas é porque eu soube entrar e sair. Isso que eu falo. Eu não voltaria. Isso aí eu já falei. Mas se eu não tivesse sido, eu gostaria de ser ainda. Então tudo é experiência. Entendi. Né? A experiência valeu. Para caramba. Mas é dura, né? É dura porque uma coisa é você torcer, tá de fora e aí critica, xinga, investe. Tem gente que gosta de investir, tem grana, investe. Mas você tá inserido, cara, você passa a ser um para-raio. Você pega um torneio, vamos imaginar, acho que não aconteceu, um campeonato mineiro, você vai lá, Cruzeiro e Atlético, você ia lá e errava um pênalti, você pode sair para jantar? Na próxima semana você tem que ficar dentro de casa. Impossível, né? São os ônus da profissão, né? Que tem muita coisa boa e tem os ônus. Aí você tinha me perguntado... Aí você tirou o sabático de um ano, isso. Era disso, e ficou só dedicado... Aí voltei aí nos jogos, nesse meio tempo, na obra, né, na construção, e voltei nos jogos e curtindo, aí comecei a curtir de novo, voltei a ver.
E nesse meio tempo, esse futebol que eu te falei, que é o do Lincoln, do Marques. Peladinha. Aí a peladinha, aí firmei de vez. Uma peladinha dessa deve ser disputada, hein? Cara, aí é bom, porque... conhecendo o Lincoln, ele não gosta de perder, porque não. Porque o Lincoln é chato, ele não deixa... Porque pelada, você tem que ter um cara chato pra organizar. E o Lincoln, se a pelada avacalhar, se alguém começar a xingar palavrão, começar a dar butinada, ele vai tirar. Ele não é igual eu, que fico, calma, gente. Ele é o presidente da pelada. Ele é o presidente, o time é dele. Então é bom ter esse cara, que ele vai deixar o negócio organizado. E aí essa pelada não vai acabar porque tem ele lá que vai deixar organizada. E o futebol bom, com assim, galera que sabe jogar. E aí eu voltei para esse futebol. E aí comecei a curtir, ver futebol. Até que um dia um amigo numa viagem, o Breno, falou comigo, ô Rafa, seu Instagram, vai mexer com ele? Não, eu falei, nossa, porque quando eu jogava, eu nunca quis mexer com rede isso. Social em geral. Nada. O Gustavo, que foi meu assessor, ele falava, Rafa, você tem que ter rede social. Eu falo, não quero. Você tem que ter. Ele ficava me estimulando e eu nada. Aí nessa viagem ele falou, cara, você tem que postar alguma coisa. Aí eu postei até época de política, postei uma foto lá, deu uma confusão na foto, eu já falei assim, vou entrar, vou chegar chegando. Não vou ser qualquer um aqui não. Depois eu até falei, não vou mexer com isso mais não, isso é mais pesado que o futebol. Aí comecei a mexer na rede social. Aí, num certo jogo, um cara me mandou um vídeo de uma análise do Galo, o posicionamento do Keno, não esqueço disso. Cassinho me mandou, um outro amigo. Aí eu falei, cara, que vídeo legal isso aqui. Tem muita gente que faz isso aqui, não. Vou fazer. Aí comecei a fazer umas análises minhas mesmo, assim, meio amador mesmo, e postei um dia. O Galo jogou assim e tal, posicionamento e tal. Aí começou a dar uma repercussão. A galera falando, pô, que legal isso aí e tal. Xodó, você apareceu, você estava sumido e tal. Aí comecei a fazer, e isso era já, sei lá, 2021, pandemia, galera muito pandemia, todo mundo muito na internet. Aí começou, eu tinha 1.000 seguidores, aí de um dia para o outro eu tinha 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Aí comecei a fazer, a galera começou a ver, até que veio o convite da 98, e o Iguinho me falou que através disso que eu fazia. Olha que legal. Falou, pô, Rafa, a gente tem visto suas análises. E você resolveu fazer da sua cabeça pelo seu entendimento? Ou nesse meio tempo também você começou a estudar mais, dedicar a estudar formação tática, aquelas coisas de curso de CBF? Ou não? Tô indo no meu... Cara, não estudei. Até preciso fazer isso, porque tá, Sérgio? pouco ex-jogador tem essa percepção. Eu vejo muito ex-jogador falar muita besteira, né? Entendi. Eu, particularmente, um dos caras que eu mais gostava é o atual presidente do Vasco, o Pedrinho. Acho que o Pedrinho, como comentarista, era um cara fora do comum. Acho muito bom. O entendimento que ele tem. Mas o Pedrinho, não sei se você sabe, ele estudou porque o Pedrinho chegou a trabalhar no Cruzeiro, sabia? Quando o David foi técnico... Fora de campo? Quando o David foi técnico do Cruzeiro em 2016, o auxiliar dele era o Pedrinho. Não lembro disso. Mas foi muito pouco. Na época eu tava no Cruzeiro já, na época do Gilvan. O Pedrinho ficou no Cruzeiro um tempo. Durou uns 5, 6 meses no máximo, eu acho, também, aquele momento. O bom era as peladas, né? Mas pelada mas o Pedrinho como comentarista eu sempre gostei. O bom entendimento de jogo, né? Mas aí tem algumas coisas, né? Porque aí tem o cara que não conseguiu entender, porque eu sempre fui muito curioso jogando. Então eu sempre questionei meus treinadores, não questionar, falar assim, você tá errado. Sim. Questionar no sentido... Tá, mas eu faço isso aqui por quê? Eu queria essa explicação. E até para melhorar, né? Claro. Não, você vai fazer isso, porque aí esse vai te compensar. Legal, beleza. E aí eu sempre procurei entender por que eu estava fazendo certa função. E muitos jogadores não preocupavam com isso. Não tem muitos que não conseguiram captar isso enquanto jogavam. Tem outros que captaram, mas não conseguem se comunicar. Porque tem isso também. Porque a gente sabe que tem professores fenômeno, cara, super professores não, pessoas tem tudo aqui, mas não consegue passar. Não é que é professor, se o cara é professor, ele tem que saber comunicar. Mas o cara é super inteligente, mas ele não consegue transmitir a ideia dele. Então tem esse caso também. E tem o caso dos caras até que sabem, mas é os caras que esqueceram que foi jogador, que sai porretando todo mundo. É um negócio que eu escolhi pra minha carreira. Tipo o Neto. Exato, tem galera que até curte o Neto, vira polêmica da televisão. Ele faz ali também um personagem, claro. Mas do outro lado você tem um ser humano, né? Claro. Você tem um jogador de futebol e tem um ser humano. Então, todos os dias já adiantando, né, eu contando da história da rádio aqui, que eu venho pra rádio, eu peço pra Deus pra eu não esquecer que eu fui atleta um dia. Porque do outro lado tem um ser humano, cara. Tem várias formas de você fazer uma crítica pro jogador, Sérgio. Ou pro jogador, até pro técnico. Acho que qualquer um. Que foi errado, podia ter feito isso. É isso. Fala assim, fulano não jogou bem hoje, hoje ele tava com mais dificuldade.
hoje ele estava mais lento. A informação está passada. Pô, o jogador não jogou bem. Você pode falar, acabou. Você não precisa detonar o cara, falar que o jogador é horrível. Esse jogador nunca devia ter vestido a camisa do Atlético, do Cruzeiro ou do América. Tem jeitos, né? Cara, não precisa falar isso. É inadmissível esse ciclano jogar futebol. Cara. E hoje você se encontrou? Essa paixão pelo futebol, tudo, voltou fazendo o que você faz? Eu gosto muito. Vai ao estádio ainda? Eu vou muito mais a trabalho, né? É. Eu vou muito mais a trabalho. Mas de vez em quando eu vou também curtir. Pra curtir. Mas eu me realizo. Hoje eu sou realizado aqui e tento falar de futebol e representar o jogador mesmo aqui, claro. Quando eu estou falando de futebol, para não levar para a parte humana, para não... Sei que tem uma família por trás que sofre. Jogador que fala que lê notícias, lê comentários e não sente, é mentira. O cara tem que ser mentalmente um monstro. E o ser humano, ele não é preparado para sofrer críticas. Eu já contei isso uma vez, nós estamos com o tempo esgotando aqui, mas eu acho legal eu tô falando muito, né? Eu tô falando muito. Esse caso eu acho engraçado. Você não acredita que me deu esse conselho sobre ler? Alexandre Calil uma vez. Calil era presidente do Atlético, eu estava para sair pelo Cruzeiro, sempre tive uma boa relação com ele. Pegamos um voo para Brasília, estava do lado dele, daquele jeito dele brincando: ô filho, você vai fazer isso mesmo? Você é doido? Vai estragar a sua vida? Daquele jeito dele. Falei: então vou te dar uma dica, não leia nada que escreva sobre você. Aquele negócio de meu Twitter e tal, nada daquilo é meu, tudo os outros que fazem. Porque aí se você não lê, você tem paz de espírito. E eu parei de ver. E você conseguiu? Total, o povo me ligava: você viu que o fulano falou de você? Eu falei: não, vou te mandar. Eu falei: não, se eu quisesse ver, eu vi, não me manda, não quero. Porque você então vai querer responder e tal, não adianta. Então o melhor jeito é sublimar. Isso aí. Mas tem que ser, cara. Tem que ser. Eles não podem ler. Porque se você pega 10 elogios e uma crítica, você vai focar na crítica. Negatividade. O ser humano é assim. É isso aí, os psicólogos explicam isso. Exato. Então, melhor não ler. Dominação da negatividade. Então, assim, como eu sei que tem vários que assistem, eu tenho um cuidado, mesmo na crítica, para não ir pro lado pessoal, né? E tentar E é por isso que é o xodó da vovó que todo mundo gosta. Imagina, né? O xodó da vovó chegar aqui e xingar alguém, ô Sérgio. Não pode. Não vai funcionar. Bom demais. É pena que demorou o papo, mas foi bom e demorou pra gente acontecer, né? Mas vamos fazer muito mais depois. Tem muita resenha ainda. A gente tem muita coisa pra passar. Você tem muita coisa pra passar aí dessa história que é legal, porque é isso, né? Quando todo mundo vê essa questão de ter virado um jogador, depois ter tido decepções, ter largado o futebol, ter voltado pro futebol de alguma forma. É essa lição que a gente gosta de passar aqui. Você é um grande exemplo para isso tudo. Obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente e ensinado tanto para quem está assistindo. Não, ensinado nada, mas assim, as pessoas entenderem que tudo é ser humano, cada um na sua profissão, cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades. E o jogador de futebol também, o presidente também, o comentarista. Então a gente respeitar mais as pessoas. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Quem sabe a gente não marca outro... Porque tem muito assunto. Se deixar aqui, eu falo o dia inteiro. Nós vamos pedir pro boss, vamos falar com o nosso Vini aí. Nós vamos gravar um dia uma resenha lá na quadra do Lincoln, fazendo um churrasquinho depois com todo mundo junto. Todos já vieram aqui, nós vamos fazer todo mundo junto. Bem à vontade. Obrigado, viu? Valeu, Sérgio. A você, um grande abraço. Terça-feira que vem, estamos de volta. Esse é o Fala Campeão, talk show da Rede 98. Muito boa noite, um abraço.